Olá, meus irmãos, boa noite. Eu fui convidado pelo conselho para estar trazendo o estudo dessa terça e eu gostaria de agradecer imensamente o conselho da Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia por essa honra e esse privilégio, mas também ao nosso Senhor Jesus, pela essa oportunidade de estar trazendo um tema sobre os sacramentos, sobre um dos sacramentos, que é o batismo. Nós vamos ver algumas divergências, estudar um pouco mais, trabalhar sobre essas verdades espirituais. Vamos orar? Pai eterno, Deus Santo, louvamos o teu santo nome, meu Deus, por mais essa oportunidade. Nós ainda em casa, utilizando os recursos de meios de comunicação como a internet e essas plataformas de mídias sociais para divulgar o teu evangelho, estudar a tua palavra. Por isso, meu Deus, rogamos auxílio do teu Santo Espírito para que essa noite possamos compreender mais dessas verdades, do batismo, esse sacramento instituído por Cristo Jesus, o teu Filho unigênito, como uma das formas de salvação, mas não única. Mas rogamos isso, Senhor, esse compreensão essa noite. Nós louvamos e oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui com esse sacramento maravilhoso. Nós vamos observar algumas perspectivas desse sacramento. Ele é um processo pelo qual o povo ingressa aquela pessoa, o indivíduo que resolve ser batizado, seja maior de idade ou com idade apta para batizar, ele expõe esse desejo. E isso a igreja e o ministro, juntamente com o conselho, analisa a situação e ele é levado ao batismo. O batismo ele é uma forma de ingresso do povo visível de Deus, o ingresso daquele indivíduo ao povo visível de Deus. E nessa noite nós vamos observar algumas peculiaridades do batismo, como surgiu, a forma que foi mudada, que no Antigo Testamento era a circuncisão, e com a vinda de Cristo ela continuou a essência, mas mudou a forma. Nós vamos ver algumas peculiaridades e algumas curiosidades sobre isso, aprofundando mais um pouco o estudo. Vamos lá. Como eu falei há pouco, o batismo é o ingresso do povo visível de Deus. Nós vamos utilizar alguns livros, onde temos uma bibliografia básica, o pilar principal, a base, é claro, é a palavra santa do Senhor, a Bíblia. Em segundo lugar, um livro cristão presbiteriano que nós estamos adotando numa das nossas classes na nossa igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia, aqui no Distrito Federal, que é o Cristão Presbiteriano do autor Michael Lucas. E aí temos outro também, que é o Curso para Catecúmenos, do pastor Adão Carlos Nascimento, da editora Z3, e tem outras editoras aí que ele publicou esse livro, um livro muito bom para catecúmenos. E temos as Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Nós vamos prosseguir. Aí nós temos a Bíblia, um esboço da Bíblia. Esse é o livro Cristão Presbiteriano, do Sr. Michael Lucas. E temos o Curso para Catecúmenos, do Adão Carlos Nascimento, pastor presbiteriano. Ambos são presbiterianos. Vamos lá. Mas tem uma pergunta que nós devemos levar em consideração. Afinal, o que é batismo? Então, João Calvino, e aí eu não vou adentrar em qual tomo, qual editora, porque a depender da editora que publicou as Institutas da Religião Cristã, podem ter 2 volumes, 3 ou mais. Então eu vou fazer citação da obra, do autor
E aí, a depender de quem tiver uma obra da qual a editora pode optar e verificar nela, mas não vai ter a página certa. Então vamos abordar sobre o que João Calvino tratou. Então João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele fala o seguinte: o batismo é o sinal de iniciação pelo qual somos recebidos à sociedade da igreja, para que, enxertados em Cristo, sejamos contados entre os filhos de Deus. Com efeito, o batismo nos foi dado por Deus para que servisse a nossa fé perante ele, segundo, para que servisse a nossa confissão perante os homens. Então, o batismo, João Calvino, ele vai tratar dessa iniciação. Mas o batismo também não só se resume a isso. Ele é um símbolo da remissão de pecados. João Calvino ainda descreve isso nas Institutas, que ele é um símbolo de remissão de pecados, que deveria ser admitido esse símbolo, se não por pecadores que o reconhecessem como tais. Ou seja, aqueles que se reconhecem como pecador, ele vai ser batizado e ele admite esse batismo, esse símbolo, como algo que rime pecados, lava pecados. É uma das posições que o grande comentarista João Calvino, autor das Institutas, ele traz. Mas será que foi sempre assim? Em primeiro lugar, temos que entender como se dá esse processo de ingresso ao povo visível de Deus. E aí nós vamos abordar como foi no Antigo Testamento, quando Deus estabelece o pacto com Abraão para ser ele e a descendência dele povo exclusivo do Senhor. E nisso nós podemos observar alguns aspectos. Primeiro, que foi pela circuncisão. E a circuncisão era aplicada a todos os homens da casa. É um sinal exterior e físico. E nesse caso o pacto era estendido a todos. E as esposas e as mulheres, a promessa estabelecida do pacto, ou seja, era uma extensão. Não era algo que poderia ser aplicada à mulher. Primeiro porque era o homem. A circuncisão tratava-se do corte do prepúcio do órgão genital masculino e marcava esse símbolo externo e físico como aquele que fazia parte do pacto com Deus. Então todos faziam isso, os homens, o nascido escravo, o filho, o estrangeiro que quisesse. Nós vamos observar alguns aspectos, dentre os quais nós vamos ver algumas passagens bíblicas e vamos observar o que era exatamente essa circuncisão. E para isso vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou projetar na tela. Está lá em Gênesis capítulo 17, de 1 a 13. Vamos ler. Gênesis 17, versículos de 1 a 13. Vamos lá. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não era o teu nome, e sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e tua descendência. Dar-te-ei
e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e sereis seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. A sua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Nós podemos observar que Deus ele trata disso. E nós vamos observar uma coisa muito importante que mais à frente, quando tratarmos de batismo, vamos falar também sobre pedobatismo. Para alguns mais antigos da igreja, a primeira de Samambaia, o pastor já tratou sobre esse assunto, sobre pedobatismo. Mas alguns que estão chegando agora vai ser novidade. Não, nós vamos tratar sobre essas questões do pedobatismo e vamos entender essa transição da circuncisão para o batismo. E vocês puderam observar que era a criança nascida, vamos ver aqui, nascida de 8 anos de idade. Só um minutinho, meus irmãos. Versículo 12. O que tem 8 dias, 8 anos não, perdão, falei 8 anos, são 8 dias, será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Então, o nascido com 8 dias era criança. E nós vamos compreender mais à frente, vamos guardar em mente o versículo 12 do capítulo 17 de Gênesis, para entendermos melhor sobre o pedobatismo. Mas vamos continuar então. Foi sempre assim? Nós expusemos agora, através dessa pergunta, que é muito comum, se foi sempre assim. Não, de forma alguma. E nós vamos observar essa transição, que a circuncisão foi no Velho Testamento e no Novo Testamento com Cristo. Cristo ele não vem para anular o que foi estabelecido, mas ele estende e tem um objetivo. E mais à frente vamos observar que entre uma das discussões entre Pedro e Paulo sobre a circuncisão dos gentios, se sim ou não, nós vamos observar que não foi bem assim, cada um com seu costume naquela época. E pela graça, Cristo salvou Paulo, salvou a todos. Então se estendeu também aos gentios. Ora, a circuncisão era a prática do israelita. E não foi sempre assim. Temos outros textos, como Deuteronômio, capítulo 10, versículos 15 e 16. Moisés expõe claramente em outro lugar, quando exorta o povo de Israel a circuncidar o prepúcio do coração. Ou seja, não era só o ato físico só externalizava um símbolo externo, mas o que valia de fato era a circuncisão do coração. Moisés ele traz isso ao povo, não é só o ato meramente de circuncidar, o físico pronto e acabou, mas é o coração, o lavar regenerador, a remissão, expiação dos pecados que se dá no batismo, também se dá dessa forma, é no coração. Não é só um mero ato público feito do batismo, mas é o do próprio coração. E com isso vem promessas anexas. E uma delas é espiritual, que outorga aos patriarcas como se dá no nosso batismo. E ela significa remissão dos pecados. E João Calvino, ele então, nas Institutos da Religião Cristã, ele vai tratar sobre o aspecto da mortificação da carne.
algo que vai ser diária, algo que é uma luta contra o pecado. Nós vamos lutar contra o desejo carnal. João Calvino vai tratar isso nas Escrituras da religião cristã. E no Novo Testamento, nós vamos observar o que foi no Novo Testamento. O batismo ele foi aplicado a todos quanto professavam a fé. Isso tem uma referência também lá em Mateus 28:19. Foi o exemplo o de Lídia e do carcereiro. Eles creram em Jesus e suas famílias foram batizadas. Então o batismo ele foi estendido, deixou de ser no macho ao homem, mas se estendeu também às mulheres. As mulheres poderiam ser batizadas, as crianças, meninas também. Então ela criou uma chamada lógica familiar, que no Antigo Testamento também era estendido ao filho, mas se estendia também à mulher. Não o ato propriamente em si, mas o pacto, o símbolo, aquilo que era aplicado à aliança. Então cabe a nós instruirmos os nossos filhos sobre o batismo, sobre as promessas contidas em Cristo, o arrependimento dos pecados e a professar nele a fé, crescer no batismo a cada oportunidade. Vamos prosseguir então. E Deus mudou? Não, Deus não mudou. O que mudou foi a forma. Deus não mudou. Mudou foi a forma. A essência permaneceu da mesma forma. Porque Deus também é imutável. Deus não mudou isso. A essência permaneceu. A forma e os objetos da promessa de Deus. Vamos prosseguir. E como devemos tirar proveito do nosso batismo? Um dos símbolos da Igreja Presbiteriana, o Catecismo Maior pergunta 167, que é esta do que está sendo exposta, ela vai tratar de como devemos tirar proveito. E a resposta eu vou ler para os irmãos. O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito do nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo de tentação. Quando assistimos à administração desse sacramento a outros, ou seja, quando assistimos o batismo de outros, é isso que o Catecismo Maior está querendo dizer. E o Catecismo continua. Por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele e do voto solene que nele fizemos, por meio da humilhação devido à nossa corrupção pecaminosa, às nossas falhas e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as mais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecermos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome somos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversão em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo e andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Ou seja, o Catecismo Maior, ele foi criado, esse símbolo, para tratar de perguntas básicas que o cristão tinha. Então, naquele momento, foram criados, e com perguntas e respostas, e as referências bíblicas, tanto da pergunta como da resposta, para que tivesse um fundamento bíblico correto, e não meramente humano. As dúvidas e perguntas humanas são sanadas, são esclarecidas à luz da palavra. E com base nessa resposta, podemos ver que o batismo traz esse proveito. Vamos continuar.
Quais os efeitos do batismo? O batismo ele também traz alguns efeitos. Primeiro, por fazermos parte do povo de Deus, todas as promessas e os efeitos daquilo que Deus prometeu pela essa prática de prova de fé, prova de fé não, de um ato que somos inseridos no meio do povo de Cristo, traz com eles alguns efeitos. Então Cristo, para começar, ele pagou a pena dos nossos pecados. Houve uma chamada substituição. O justo no lugar dos injustos e os injustos no lugar dos justos. Em 1 Pedro, ele vai trazer um ensino formidável sobre algumas afirmações que são sobre esses efeitos. Eu vou abrir aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Só um instante. Vamos ler. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Através, então, meus irmãos, de Cristo ter sido colocado no madeiro, há um ensino de Pedro, no qual Pedro nos traz. Ele tomou o nosso lugar. A pena do pecado, que o salário do pecado é a morte, era para ter sido a nós. Mas Cristo faz essa substituição. É como se num processo judicial, de tribunal do júri, aquele condenado pudesse ser substituído por outra pessoa. Algo que hoje no nosso ordenamento jurídico não é possível. No nosso ordenamento jurídico, a pena não transpassará do apenado, do réu. Eu costumo utilizar um exemplo de traçar uma linha vertical invisível, ou lá no quadro, na lousa, fazer essa substituição para os alunos entenderem, principalmente em catecúmenos. Há uma substituição, mas temos algumas questões que devemos tratar. As penas temporais dos pecados são relaxadas, mas depois do batismo elas são minoradas. O benefício da penitência, da sorte que dessa forma operam associadas ao mesmo tempo à cruz de Cristo e à nossa penitência. Paulo atesta que o batismo, também lá em Colossenses 2,12, é o selo da nossa ressurreição futura. Ou seja, assim como Cristo ele foi ressurreto ao terceiro dia, tomando para ele as nossas dores, os nossos pecados, ele ressuscitou. Então o batismo também é a garantia. Ela é o selo da nossa futura ressurreição. Nem menos a Santa Ceia nos convida à sua confiança enquanto recebemos pela boca os sinais da graça espiritual. João Calvino ele também trabalha esse aspecto. Então é uma garantia de que vamos ser ressuscitados. Vamos ler o que está lá em Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, ou seja, em Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esta é uma verdade absoluta. Fomos sepultados junto com Cristo, igualmente, e ressuscitados mediante a fé do poder de Deus, que ressuscitou entre os mortos. Então, meus irmãos, isso é uma promessa maravilhosa. Através do batismo temos essa certeza santa. João Calvino ele traz essa exposição também nas Institutos da Religião Cristã. É algo maravilhoso para aprendermos e para rememorarmos
com estudo sobre isso, até mesmo aqueles que já conhecem de tamanha prova do Senhor e tamanha promessa. Então vamos continuar. O batismo sela a nossa união com Cristo. Então, podemos observar que até mesmo o texto lá em Colossenses, que acabamos de ler, ele vai tratar disso. Ele sela a nossa união. Fazemos parte do pacto. E pacto, aliança, ela tem, eu costumo trazer uma analogia para compreender, para tratar para que as pessoas que estão me ouvindo, sejam eles alunos ou qualquer outra pessoa, eles compreendam. Assim como nós estabelecemos uma aliança, um pacto, um contrato, que hoje é comum, seja com bancos, com operadora de internet, de telefone, enfim, de TV a cabo, nós temos um contrato. Esses contratos, na maioria, são aditivos, trazem as cláusulas e os privilégios são daqueles serviços que vão ser oferecidos. Já no caso de um contrato consensual, as partes estipulam as cláusulas, mas um contrato ele traz também obrigações. E caso uma das partes elas não cumpram, vão trazer multas. Da mesma forma, foi o pacto estabelecido com Deus. Deus também estabeleceu isso. Mas vamos, de certa forma, dos bônus, daquilo que é bom, que tem no contrato, o batismo traz isso. Então vamos ver por que ele sela a nossa união com Cristo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, com Adão. Isso que nós vamos falar agora está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Através de um só homem entrou o pecado no mundo, em Adão. Adão quebrou o pacto lá no Éden. E através dele entrou o pecado no mundo. Mas veio a solução, veio um segundo Adão, o perfeito, o Cordeiro Santo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, Cristo. E através dele tira o pecado do mundo. Há uma promessa. E vamos ver o que está descrito lá em Romanos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o primeiro Adão. Romanos 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículos 19. Adão Carlos Nascimento, do livro Curso para Catecúmenos, ele vai trazer isso. Esse princípio, essa união, ele explica essa união com Cristo, através do batismo, nesses dois versículos. Mas quantas formas de batismo existem? Quais os presbiterianos aceitam? Vamos lá. Nós compreendemos que da circuncisão para o batismo só mudou a forma, a essência permanece a mesma, o pacto. Ou seja, a forma agora estabelecida, digamos assim, no contrato, foi redigida com outras palavras, você faz, mas atinge o mesmo fim, que é o pacto, que é a união estabelecida. Mas quantas formas são? Vamos ver quais são. Existem dois. A imersão e a aspersão. Ambos os presbiterianos aceitam. Ou seja, a aspersão é aquela que asperge, que joga. A imersão é aquela que mergulha, você completamente imerso na água para ser batizado. Nós aceitamos ambas. Nós entendemos que o que é essencial é a água e não a forma, se por imersão ou aspersão. Nós, apesar de nós praticarmos a aspersão, nós aceitamos outros membros que vêm de outras igrejas que não sejam seitas, mas que vêm de práticas como essa. Então nós aceitamos, como outras já não aceitam, só for por aspersão. Então acreditamos que o batismo aceito, o bíblico, não está na quantidade de água, ou na forma como é feito, até mesmo porque a Bíblia não deixa claro qual é a forma.
foi lá no Rio Jordão. Mas o Rio Jordão era como? Ele dava na altura dos pés, em tempos de seco, era completamente profundo, com 3 metros, 5 metros, que a pessoa adentrava e ficava completamente imersa. Não sabemos. Vamos ver outros relatos na Bíblia, como o carcereiro, que ele e toda a família foi batizado. Ninguém fala, lá na Bíblia não descreve que foi próximo a um rio, foi dentro de um rio, que eles estavam próximos. Mas acreditamos que a água é essencial. Vamos lá, agora chegamos àquele ponto que nós tratamos lá em Gênesis, o pacto que Deus fez com Abraão, o batismo de crianças, o pé do batismo. O batismo de criança, o pé do batismo, em primeiro temos que compreender como foi estabelecido um pacto com Abraão. Aí nós lemos lá em Gênesis 17 e observamos que as promessas em Abraão foi para todos, desde criança até escravos. Já no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 39, também coaduna com o que foi prometido no Velho Testamento a Abraão, que a aliança e as promessas contidas estenderiam aos filhos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, versículos 39, meus irmãos. Atos 2, 39. Vamos ler. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor de nosso Deus chamar. Ainda até aqueles que ainda não foram chamados, os que estão longe. Olha que promessa maravilhosa. Então, nós acreditamos que é estendida lá naquela época, no Velho Testamento, na época de Abraão, crianças de 8 dias. Por que não as crianças não poderão ser batizadas? Então nós cremos que sim, que isso pode. E o batismo no Novo Testamento registra o batismo de pelo menos 3 famílias inteiras, sem mencionar que as crianças não foram batizadas. A exemplo foi o de Lídia, batizada juntamente com toda a família. Atos 16, 15. Olha só que maravilha. Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ou seja, sua família, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, Lídia foi um exemplo de que ela e a casa, ou seja, a família, foi toda batizada. O carcereiro, como eu falei agora há pouco, e também a todos os seus, Atos 16, 33. Paulo declara ter batizado a casa de Estéfanas, 1 Coríntios 1, 16. Será que nossas famílias não haviam crianças? Adão Carlos Nascimento, ele traz essa compreensão no livro dele. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, 16. Olha só, meus irmãos, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então a casa de Estéfanas, ou seja, a casa toda dele. Não só foi ele, porque senão seria só Estéfanas, mas foi a casa. Então, o batismo de crianças no Novo Testamento, então é certo. Essas 3 famílias, o pastor Adão Carlos Nascimento, ele vai tratar isso no livro dele, Curso para Catecúmenos. O batismo, nós entendemos, meus irmãos, que ele é um penhor, ou seja, ele é uma garantia. Lembra que há pouco eu falei que era que assim como Cristo, nós lemos
na Bíblia que assim como Cristo morreu e foi ressurreto, nós morremos com Ele e também temos essa garantia de que seremos ressuscitados. Mas não é só por isso. Primeiro temos que entender que a água utilizada no batismo não tem poder nenhum em si. Nós vamos tratar disso. João Calvino ele fala sobre isso. Não há algo místico, poderoso. Não é isso. João Calvino nas Institutas ele vai trazer isso. A ideia é que o batismo é uma obediência daqueles que manifestamente por boa consciência diante de Deus os fazem coadunando com o texto de 1 Pedro 3,21. Olha só que 1 Pedro 3,21 vai tratar. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, essa é a garantia perfeita. Esse é o penhor, é a promessa contida na palavra do Senhor que vai nos dar essa esperança, essa certeza que seremos ressuscitados no grande dia. O perdão também de pecados, do passado e do futuro. Meus irmãos, isso aí agora é algo interessante. São promessas que não só trazem a remissão, que remissão nós temos duas palavras, são parecidas. A remissão com 2 S, que é a remissão de Cristo, e a remissão com C cedilha, que é do Código Penal. Mas essa remissão é do Senhor, o lavar, é o purificar. É algo que vai nos nossos corações, é algo que limpa, não só do que passou, mas que futuramente vamos fazer. Não significa que vamos poder sair aí deliberadamente pecando, sem importar. Eu fiz e vou fazer. Nós observamos que a circuncisão, como Moisés falou, não era só o externo, era o interno, era o coração, que é o centro das nossas vontades. Então vamos trabalhar sobre esse aspecto agora, finalizando isso. A respeito do batismo, isso eu vou tratar uma citação do livro Cristão Presbiteriano de São Michael Lucas. A respeito do batismo, temos de saber que em qualquer tempo que formos batizados, somos lavados e purificados de uma vez para toda a vida. Assim Paulo diz que Cristo se nos fez propiciador para a remissão dos delitos precedentes. Isso está lá em Romanos 3,25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos ver agora a última referência bíblica para encerrarmos esse estudo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 25. Leamos. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, o que se passou, passou. Ele fala que deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus ele esquece, vai esquecer, vai deixar para o passado. O que vai valer agora é daqui para frente. É como eu falei, não significa que vamos poder sair deliberadamente pecando. E por fim, São Michael Lucas ele ainda vai tratar do último aspecto, sobre o batismo. Aqueles que são responsáveis por admitir as pessoas à ceia do Senhor não têm um meio de saber quem é regenerado ou quem não é. Tudo que temos é a profissão de fé das pessoas. Certamente os presbíteros eles se esforçam para investigar essas profissões de fé, a fim de assegurar que sejam críveis e sinceras.
Ou seja, não temos de fato como dizer se A ou B está sendo sincero ou não, porque isso está no coração. Mas os presbíteros, os oficiais da igreja, eles vão acompanhar, não com aquele aspecto de ir lá e punir, mas de auxiliar nas dificuldades, nas fraquezas. Se naquele momento da Santa Ceia, aquelas pessoas estão de fato de acordo com o pacto estabelecido por Deus. Amém? Vamos encerrar esse estudo. Agradeço mais uma vez aos presbíteros, ao conselho propriamente dito da Primeira Igreja Presbiteriana mais uma vez. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, que todos nós possamos crescer em graça, em sabedoria. Oremos. Pai eterno, Deus santo, nós louvamos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, nas nossas vidas, por essa promessa, por esse símbolo do batismo como um ingresso ao povo do Senhor. Por isso, Deus, nós te louvamos, te bendizemos por tudo o que o Senhor tem feito. Sabemos que até mesmo o nosso tropeço do futuro, que é o pecado, o Senhor há de nos remir. É claro que com um coração contrito, sincero e confessando. Louvamos ao Senhor. Dá-nos, Senhor, também uma boa semana. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos guarde e que no domingo, na Escola Bíblica Dominical, nós teremos também culto, louvor e poderemos então, Pai, aprender mais das Tuas palavras. E no culto noturno também, para bendizer, glorificar o Teu santo nome e ouvir a Tua voz através da mensagem que o Teu servo, o ministro ou o presbítero há de trazer. Nós oramos gratos, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana, meus irmãos.